A paz do Senhor para os irmãos. Escola Bíblica, lição de hoje, lição 2. A diversidade traz maturidade. A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta já sinalizava esta realidade quando disse: "Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças." Isaías, capítulo 40, versículo 31a. Somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar desse renovo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte de suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do Mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida, enfim, a lista dos seus sofrimentos é enorme. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. O registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade afinal. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento. Movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo Paulo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do Evangelho que recebemos. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser, mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise e, assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir
para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. A adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esta é uma realidade universal. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Por outro lado, padecemos as consequências de nossa escolha de servir ao Evangelho. E aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1:29. No ministério de Jesus, encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Isso está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 e 23. Na verdade, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. As adversidades têm fontes diversas. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? As adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências e, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. As adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás que lhe foi enviado para lhe esbofetear. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir, como está lá em João 10:10. Fiquemos atentos. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, provocou a cegueira na conversão de Paulo e permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Na adversidade, aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio
para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: quem é o homem para que te lembres dele? Salmo 8, versículo 4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Jeremias 17, de 5 a 7. Na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo é mentiroso. Não podemos nos descuidar com as áreas de nossa luta, com essas áreas de nossa luta. Na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios e à nossa disposição. No Salmo 119, versículo 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono conduzindo a nossa história. A adversidade nos faz crescer. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes perigos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Romanos 8,18, Filipenses 1,21, Gálatas 2,20. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo. 2 Coríntios 4, 17a. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, 17b. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Na história da igreja, sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos até a história recente, a Igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. Na minha infância, eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última parte, antecipando assim o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. Para pensar e agir. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Pense, viva a palavra, passe por todas as dificuldades, saia vencedor, em nome
de Jesus Cristo, com Jesus, que é quem garante a nossa vitória, que é o autor e confirmador da nossa fé, que é quem nos comprou com seu sangue, que é quem nos livra do mal, que é quem nos ajuda na nossa caminhada. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos.